É claro que isso surgiu com muita luta, com muita lágrima, com muito sofrimento, porque no dia 5 de maio de 1521, Lutero é convocado à Dieta de Worms, diante do imperador, diante das autoridades políticas, diante das autoridades eclesiásticas, e os seus livros estão lá expostos, e Lutero sabia que não estava aquela reunião convocada ali para discutir com ele, mas apenas por uma razão, para que ele se retratasse das suas posições bíblicas e cristãs. Naquele dia Lutero pediu um tempo mais para pensar. Para espanto de todos, e diz os historiadores que naquela noite Lutero teve uma grande angústia na sua alma. O inferno jogou em cima dele toda a sua fúria, a tal ponto de, num determinado momento da noite, ele pegar o seu tinteiro e jogá-lo contra a parede, como se o diabo estivesse fisicamente, presentemente ali no seu quarto. Quando o dia amanheceu, a dieta se recompôs, os livros de Lutero sobre a mesa. Perguntaram para ele: Lutero, você está pronto a se retratar daquilo que você escreveu, do que você tem pregado, do que você tem ensinado? E Lutero respondeu: a menos que vocês me convençam pelas escrituras que eu estou errado, eu não me retratarei. Porque não é lícito, não é justo, não é honesto um homem agir contra a sua consciência. Aqui fico, aqui me estabeleço, e que Deus me ajude. Estava aí o corte definitivo para a reforma protestante do século XVI. Ele é considerado herege, e isso significava que qualquer pessoa que matasse Lutero não tinha nenhuma imputação de crime. E quando ele sai da dieta, ele é raptado na estrada, não pelos seus adversários, mas pelos seus aliados, e é levado para o castelo, onde fica 10 anos, escondido atrás de um biombo. E por providência divina, exatamente nesse tempo de reclusão, é que ele se dedica com muito empenho a traduzir o Novo Testamento para o alemão. Obra essa que vai influenciar toda a literatura alemã, inclusive a gramática alemã. Mas é claro que Lutero não trabalhou sozinho. Deus levantou homens como João Calvino, um francês, nascido no dia 10 de julho de 1509, que vive 54 anos, que talvez foi a mente mais brilhante da reforma, foi o grande mestre da reforma, foi o grande sistematizador das doutrinas da reforma, foi o homem que criou a academia, foi o homem que instituiu o aconselhamento pastoral, foi o homem que deu a preparação, criou uma academia para preparar obreiros para o mundo inteiro, inclusive mandando 14 missionários aqui para o Brasil, a pedido de Villegagnon, missionários esses que foram mortos e torturados em terras brasileiras. O homem que aos 26 anos de idade vai escrever a obra mais importante da reforma, as Institutas da Religião Cristã, olhando o credo apostólico. Primeiro livro, creio em Deus Pai; segundo livro, creio em Deus Filho; terceiro livro, creio no Deus Espírito Santo; quarto livro, creio na igreja. Deus levantou outros homens, como Busser, Martin Busser, lá em Estrasburgo. Deus levantou Beza, Deus levantou Melanchthon, Deus levantou gigantes nesse tempo. E as colunas básicas eram essas: só a Escritura. Nenhum concílio, nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum papa, nenhum homem, nenhuma instituição pode suplantar a palavra de Deus. Não é a igreja que está acima da Bíblia, é a Bíblia que está acima da igreja. Não é a igreja que valida a Escritura, é a Escritura que orienta a igreja. É só a Escritura, ela é a nossa única regra de fé e prática. Não tem outra revelação, não tem outra fonte de conhecimento e de vida a não ser a palavra de Deus. Só a fé, não, a salvação não é pelas obras, a salvação não é pela fé mais as obras, a salvação é só pela fé, independentemente das obras da lei. É só a graça, não há mérito, não há mérito.
Ninguém vai entrar no céu batendo no peito e diz: eu cheguei aqui porque eu mereci, eu cheguei aqui porque eu conquistei, eu cheguei aqui porque eu fui bom, eu cheguei aqui porque fiz boas obras. A salvação é absolutamente um presente gratuito de Deus, é imerecido de Deus. É só Cristo. Não é Cristo mais o Papa, não é Cristo mais Maria, não é Cristo mais a igreja, não é Cristo mais o pastor, não é Cristo mais o batismo, não é Cristo mais o ritual, é só Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta, só nele há salvação. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Somente a Deus a glória. Qualquer glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. Meus amados, a reforma não chegou até nós senão com lágrimas e com muito sangue. Se nós não conhecermos a história, nós não valorizaremos esse legado. Por exemplo, vão comigo para a França, ano de 1559, levanta-se na França Catarina de Médicis, uma implacável perseguidora da fé cristã. Qualquer aluno de segundo grau já leu sobre a famigerada noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, quando mais de 70 mil huguenotes foram mortos traiçoeiramente, por ordem de Catarina, sob os aplausos do Papa e os elogios de Filipe II, rei da Espanha, genro de Catarina de Médicis. Foi proibido ser protestante na França. E se você ler, por exemplo, antes disso, a história do reformador João Calvino, vocês se lembram quanta luta, quanta dor, quanta perseguição, quanta tristeza, quanto sangue derramado em seu país. E é por isso que ele foge dessa perseguição, passando por Genebra, e quis a providência de Deus que Farel o convidasse, porque Farel não era um mestre, Farel era um evangelista. E Farel disse: Calvino, eu preciso de você aqui. E disse: não vou ficar, eu estou em transição. Calvino não queria ser um pastor, pregador, eu queria ser um escritor, eu queria ficar mais recolhido para escrever, para tratar das grandes demandas da igreja. E Farel disse: se você não ficar aqui, Calvino, eu vou pedir a Deus para amaldiçoar a sua vida. Ele ficou. 1538. Chegou antes disso, 1536, 35, 36, 38, ele foi expulso. Ele e Farel. Vão para Estrasburgo, onde ele se casa. 1541 ele retorna, a pedido dos líderes de Genebra, e fica em Genebra até a sua morte, por volta de 27 de maio de 1564, transformando Genebra na maior maquete do reino de Deus da história. Se você vai comigo para a Alemanha, você conhece a história da triste guerra dos 30 anos, onde milhões de pessoas morreram, 1618, 1648. Se você vai comigo para a Inglaterra, você se lembra que em 1534, Henrique VIII rompeu com o catolicismo, não por convicção teológica, mas por conveniência pessoal, para casar-se de novo, para ter um herdeiro para o trono. E o Papa não lhe dava essa autoridade, e ele rompe com a igreja e cria uma nova igreja na Inglaterra, a igreja anglicana, sendo ele chefe de estado e chefe da igreja. Na verdade, esse filho, Ana Bolena não lhe deu. Ele casou muitas outras vezes, e ele morre em 1547, e o seu filho, Eduardo VI, com 10 anos de idade, começa a reinar. Os líderes protestantes da Inglaterra entendem uma coisa: chegou a hora de plantar a reforma na Inglaterra. Ridley, Latimer, Cranmer. Mas esse menino morre precocemente, com 16 anos de idade, em 1553. E assume o governo da Inglaterra Maria Tudor, Maria Sanguinária, que
leva a estaca e queima em praça pública os líderes protestantes, promovam a perseguição generalizada na Inglaterra, e muitos irmãos nossos, para poupar sua vida, tiveram que fugir da Inglaterra. E fugiram para onde? Fugiram para o continente, para a Alemanha, para a Suíça, para a Holanda, para os lugares onde a reforma estava estabelecida.